Olá, olá! Eu sou José Medrado e estamos iniciando o nosso programa Visão Social aqui pela TV Mundo Maior. Esse compromisso que nós estamos tendo toda semana e é claro, contando com a sua participação através dos seus questionamentos, através das suas perguntas, inclusive também, viu, dos seus aborrecimentos. E tem horas que vocês se aborrecem e mandam dizer isso, aquilo, eu respeito tudo de uma forma integral, sem problema algum, ok? Então você pode mandar pelo visãosocial@tvmundomaior.com.br ou então pelo Fale Conosco da TV Mundo Maior, www.tvmundomaior.com.br, ok? Olha, vocês sabem, algumas pessoas, você tem programa de rádio em Salvador? Eu tenho um programa aqui numa rádio, na FM Metrópole, que pode ser acompanhado pela internet. É o www.radiometropole.com.br, de segunda a sexta, das 13h45 às 14h30, porque tem agora horário eleitoral, tá mais ou menos essa hora que eu estou entrando no ar. E lá tem o Fale Conosco também, participação do ouvinte, é legal. Meus amigos, eu tenho visto ultimamente com uma certa preocupação. Vocês sabem que até eu sou criticado, porque eu me considero assim um livre pensante. Eu sempre tenho uma ideia assim muito aberta, talvez pelo curso de filosofia que eu tenha feito, talvez pela formação em psicanálise que eu fiz também. Mas os pais estão aflitos em relação à sexualidade de seus filhos. Parece que a garotada está iniciando muito precocemente. Mas talvez seja um precocemente comparado a Solange, comparado a pessoas da minha faixa etária. Mas é preciso que nós entendamos que os princípios não se modificam ao longo dos anos. Pelo menos os princípios de moral, é claro que não se modificam. Mas os costumes e os conceitos, sim. Os costumes e os conceitos, sim. Então, ao invés de estarmos batendo de frente com essa gurizada, vamos nos aproximar dela para tentarmos orientar, para tentarmos passar algo mais proveitoso do que apenas a discussão desta crise de geração. Porque no meu tempo, nosso tempo tem que ser este. Vamos trazer os nossos filhos para nós. Se a menina já tem 14, o menino 14, 15 anos, já vamos começar a falar sobre preservativo. Falar sobre sexualidade. Chame sua filha, você que é mãe. Chame seu filho, você que é pai. Então as coisas precisam ser direcionadas desta maneira. Porque senão vamos perder essa juventude. E eles vão iniciar por um processo equivocado. Eles vão iniciar por um processo trazido apenas pelos familiares. Vamos pensar nisso, né? Vamos pensar nisso. Fique pensando nisso aí. Eu quero a opinião de vocês. Me mandem as suas opiniões. Me mandem as suas opiniões pelo visãosocial@tvmundomaior.com.br ou pelo Conosco da Mundo Maior, www.tvmundomaior.com.br, ok? Eu tenho aqui um e-mail do meu querido amigo Eurípides Reis. Meu amigo Medrado, saudade de você. Assisti como sempre ao seu programa dominical da TV Mundo Maior. Acho maior barato as brincadeiras que você faz com a Solange e os meninos. Uma das brincadeiras é que se refere a fazê-los adivinhar qual estado pertence a cidade dos telespectadores que enviam o e-mail. Hoje você leu um e-mail de Jandaia do Sul e perguntou onde se localizava a Jandaia do Sul. No lugar de falar Paraná, foi falado Ceará. Foi Solange. Pode falar muito bem o inglês, o francês, o alemão, o árabe, o russo, mas não sabe onde é Jandaia do Sul. Lamento, mas deve ter havido confusão com os sucos Jandaia que são produzidos naquele... Ai, isso é fantástico. Naquele estado.
Existem duas jandaias no Brasil, uma localizada no sul de Goiás e a outra jandaia do sul localizada no Paraná. Fique com Deus, meu amigo, e com seu dignificante trabalho, que muito orgulha a nós, seus amigos. Ô, Eurípides, você é um amigo. Olha, quando Eurípides esteve aqui conosco em Salvador e foi lá na Cidade da Luz, ele encantou, não foi, Solange? Ave Maria, o povo aplaudiu Eurípides, mas com uma satisfação, tá precisando repetir, viu, Eurípides? E vem cá, Eurípides, eu lhe mandei não é aquela revisão daquele livro do seminário que eu fiz aí, você não me mandou mais retorno disto? Me dê retorno disso, moço, tá bom? Priorizar os e-mails, né, Solange? Certo, muito bem. Você está controlando tudo aí direitinho, né, Solange? Porque Solange hoje está controlando tudo ali, viu, André? Olha... Olha, não se ganha nada e ainda é muito divertido, viu? E ela olha, o tripé é quase da altura de Solange. Então ela não pode sentar para acompanhar o que está sendo gravado. Esta é a verdade. Então ela tem que ficar em pé e quase nas pontas do pé para poder ver. Ai, gente. No outro dia me perguntou se Solange era anã. Eu disse, olha, quase. Ela escapuliu por pouco, muito pouco mesmo. Mas olha, Francisco Aleixo Tavares. Conforme meus parcos conhecimentos, ressurreição, quando do retorno à erraticidade, é um fato. Com relação à ressurreição na carne, é cientificamente inconcebível. Jesus passou 40 dias na terra após a ressurreição. Existe hoje algum estudo que nos dê uma resposta convincente desse processo de retorno à carne? Poderia Deus conceber um estágio de materialização tão prolongado? Ele mesmo mandou outra coisa aqui. Minha pergunta é sobre a permanência de Cristo sobre a terra após sua ressurreição. Ô Chico, olha, ressurreição, quem fala que houve foi a Igreja Católica. Eu não concebo ressurreição de forma alguma. Tanto que, naquele caso de Lázaro, que muitos se... E aqui nessa posição ficou bom assim, Solange? Então, porque eu trouxe vocês aqui para a salazinha, aqui tem meu jardinzinho de inverno, aqui é minha casa. Poxa, com quanta honra sinto com vocês me recebendo na casa de vocês, eu agora trago vocês para minha casa. Então, Chico, quando o próprio Jesus trouxe Lázaro, ele disse o quê? Lázaro não morre, dorme. Então a gente sabe que hoje que há a catalepsia, que Lázaro estava naquele processo de catalepsia, não é? Então a catalepsia é um fato que a ciência comprova. Teve até aquele ator, como é, Solange? Eu sempre esqueço e você sempre me lembra o nome dele. Cardoso. Sérgio Cardoso. Agora a gente não sabe se é lenda urbana, não é? A gente não sabe se é lenda urbana, mas a verdade é que Sérgio Cardoso disseram que ele estava de bruço, apesar de que, será que alguém dentro do caixão consegue virar? Eu acho que não. Será? Apesar de que do desespero, eu sei lá, hein? Ave Maria, vocês já pensaram? Antigamente, sabe como é que as pessoas eram enterradas? As pessoas eram enterradas e uma corda num cano, dentro do caixão, e um sino. Porque se a pessoa não tivesse morrido, tocava o sino. Isso era uma prática na Idade Média. Era uma prática na Idade Média, determinadas famílias mais ricas, é claro, né? Solange mesmo naquela época lá, ela era jogada na vala comum, ora, sabe? Mas olha, Jesus não ressuscitou. Porque olha, ô Chico, raciocine comigo, seria uma derrogação de todas as leis, e ele disse que não veio destruir as leis e sim fazê-las cumprir. Então teria sentido um negócio desse? Não teria o menor sentido. Verdadeiramente não teria. Certo? Então, como ele iria derrogar só para ele? E depois, ele ressuscitado, ia ficar onde? Vagando? Não tem sentido. Então, ressuscitou e subiu para os céus para fazer o quê, pelo amor de Deus? Onde? Ficar
flanando, não tem sentido, não é, Chico? Então nós não concebemos de forma alguma a possibilidade da ressurreição de Jesus. Ok? Um abraço para você. Solange já está ali parecendo aqueles estacionadores de avião com a placa. Então, se eu não der atenção, gente, ela vai ficando nervosa. E Solange nervosa, olha, eu vou contar aqui a vocês, no próximo bloco, ela nervosa em Nova York. Eu vou contar. Solange fala inglês perfeitamente. É verdade. Perfeito inglês, Solange. Mas ela se viu doida. Eu vou contar. Não sai daí não. Eu vou contar o que aconteceu. Cidade da Luz. Idealizada, fundada e presidida pelo médium José Medrado, a Cidade da Luz está situada num dos mais belos cenários da orla marítima de Salvador. Nesse amplo local funcionam o Centro Espírita Cavaleiros da Luz. Criado em 1978, teve José Medrado como um dos seus fundadores. É uma associação civil sem fins lucrativos, reconhecida como de utilidade pública municipal, estadual e federal e inscrita no Conselho Nacional de Assistência Social. Além de palestras doutrinárias, evangelização de jovens, socorro fraterno, atendimento fraterno, cursos e estudos da doutrina, o Centro Espírita Cavaleiros da Luz desenvolve ampla atividade na área social, com programas de assistência a gestantes, dependentes químicos, pessoas em situação de rua e moradores de invasões, através da caravana Carlos Murion, além de distribuição de cestas básicas a famílias de comunidades assistidas, oferecimento diário de sopa na instituição, confecção de roupa para crianças do orfanato e pessoas em situação de rua. O Lar Luz do Amanhã. Orfanato com capacidade para 63 crianças do sexo masculino em regime de internato, proporcionando além de moradia, alimentação, oficinas profissionalizantes, assistência odontológica, médica, pedagógica, psicológica e psicopedagógica. Integra o orfanato o Centro de Adoção Tércia Borges, inaugurado em fevereiro de 2005. As crianças por ele acolhidas passam a pertencer à ampla família já existente no orfanato, a adoção não ocorra. A oficina de costura Romana Medrado, que funciona no lar, atende às necessidades de vestuário não só dos meninos do orfanato, como de gestantes, recém-nascidos e pessoas assistidas pela caravana Carlos Murion. Conheça mais sobre a Cidade da Luz. Entre em contato por telefone 3363-5538 ou visite nosso site www.cidadedaluz.com.br. Estamos de volta com o nosso programa Visão Social aqui pela TV Mundo Maior e você pode participar mandando seus e-mails, fazendo as suas perguntas. Olhe, o nosso e-mail é visãosocial@tvmundomaior.com.br ou então conosco da TV Mundo Maior, www.tvmundomaior.com.br. E ainda temos uma secretária eletrônica aqui de Salvador, você pode passar um fax, deixar sua mensagem gravada. O telefone, o DDD é o 71, o telefone é o 33 36 80 37. 33 36 80 37. Ok? Pois é. Pensa que eu esqueci, Solange? Não esqueci. Eu não esqueci do que eu iria contar. Estávamos em Nova York. Íamos fazer uma palestra, Semana Espírita de Nova York. Chegamos um dia de antecedência. Aí fomos para o lugar. Solange se perde. Por que Solange? Porque ela que fala inglês. Se perde. Meus amigos não falavam, não saía nem português quanto inglês. A criatura foi ficando nervosa. Aí, por sorte, encontramos assim no orelhão brasileiro, porque brasileiro dá em toda parte, né? Que nem chuchu na cerca.
Então aí Solange pediu ao brasileiro para que fala, olha, chegamos atrasados no lugar, mas foi, ela ficava assim, eu faço o quê? Eu faço o quê? Eu disse, fala inglês, pergunte. Meus amigos, Foi 96. olha, 96, né? Você está falando, tá saindo aí, né? 96, pois é, eu, hein? Mas vamos aqui continuando, Patrícia. Solange, se você não souber de onde Patrícia é, vai ser uma coisa muito chata. Ela é de Goiânia. Se não souber onde é Goiânia, é realmente possível que haja um grande fim do mundo? Ou isto vai acontecer de maneira natural, pouco a pouco? Patrícia, não cogito nem de longe que haja fim do mundo. O mundo não vai se acabar. O mundo não vai se acabar, sabe? As pessoas pensam isso por conta desses hecatombes, essas coisas, mas eu penso que a humanidade vai se conscientizando dos seus processos. E se não se conscientizar, aí é que está o problema. Mas eu acho que vai se conscientizando sim. O mundo não vai absolutamente acabar, não. Vai se transferir de forma de trabalho, de forma de dinamismo da própria relação, da própria vida, mas o mundo não vai se acabar, não. Tá bom? Arlinda é de Barra Mansa. Onde é Barra Mansa, Solange? Não é aqui na Barra, aqui em Salvador, não, Solange. Barra Mansa é no Rio de Janeiro. José Medrado, porque só se representa a figura do diabo com caldo de chifre. Olha, você sabe, Arlinda. Arlinda, você tem o nome de minha avó, o nome de meu pai e o nome de meu irmão, não é? Você sabe, Arlinda, isso é uma figura mitológica. Eu tenho a impressão que muito associada ao deus Baco, né? Que é o deus do vinho, que se dava as bacanais. Ele parece que tem essa configuração, mas eu não sei me precisar a razão mitológica deste processo, por que com chifre e essa representatividade, não. Eu realmente não sei. Eu só sei que há uma associação muito ligada, não é, àqueles deuses das bacanais, daquelas coisas, das festas, das orgias, né? Eu acho que é por aí, ok? Armando Souza, do Rio de Janeiro, do Bom Jardim. Jesus Cristo foi de fato louro e de olhos azuis? Ô Armando, a gente vê o preconceito. Esse Jesus é o Jesus renascentista, que não tem o menor sentido. Quando nós paramos para verificar ali no Oriente Médio, o povo do Oriente Médio, a gente vê que Jesus jamais poderia ser loiro dos olhos azuis com aquelas madeixas, aquele cabelo parece que usava condicionador, né? Lavava com shampoo, depois ele botava o condicionador e fazia assim uma escova para ficar aquelas coisas. Porque do jeito que a gente vê nos quadros, é assim. Não. Jesus, olha, você quer saber como era Jesus? Veja um iraquiano, um iraniano, Jesus era daquela região. Então era daquela forma, a pele cobreada de sol ali, dia após dia, noite após noite. Só a noite é meio complicado, né? Só dia após dia, tudo bem, mas noite após noite, não é? Então, pegando a poeira, então não tinha aquela coisa. Eu pessoalmente questiono um pouco aquele encontro de há 2000 anos, de Jesus relatado em há 2000 anos, não é? Com o então senador Públio Lento, onde Jesus estava com a roupa alvinescente, aquela coisa toda. Será com aquela poeirada toda, será que ali não foi a poesia do Espírito, né? Que fez ter aquela ideia, aquela visão romântica, não é? Então não, Jesus devia ter o cabelo realmente endurecido assim, aquele cabelo de fio grosso, em razão exatamente da sua descendência. Ele era descendente de Davi, não é? Naquela região sem trato da camada pobre. Então, claro que não. Mas o preconceito,
O preconceito que sempre há e continua havendo. Recentemente teve uma revista norte-americana que fez um estudo de como poderia ser Jesus. E era exatamente este Jesus, sabe? Com as feições meio grossas, inclusive. Certo? Que não tem nada a ver, não é verdade? Margarete Blanco, de Natal. Oh, eu estive em Natal, foi uma festa tão bonita no Congresso Espírita de Natal. Eu saí filmando alguma coisa. A Messia fez um esquete na peça, era dona de uma pensão. Foi ótimo, ótimo. Eu gravei, mas eu não sei ainda jogar esse negócio por computador. A gente tem que aprender isso, Solange, para poder tirar assim. Aí manda em outra fita para André, e André faz as inserções aí na Boa Nova. Mas vamos lá. Margarete me pergunta: o que você acha da manutenção de aparelhos para prolongar vida vegetativa? Se a pessoa não mais retorna, se autorizamos o desligamento, estamos fazendo eutanásia? Este é um assunto polêmico de diversas posições. Então, diz que a morte é estabelecida quando ocorre do tronco encefálico. E que tem que ser pelo menos 3 médicos que considera a formação de uma junta médica a dar como morta aquela pessoa, certo? E a partir daí não há retorno. Todavia, nos Estados Unidos teve um caso clássico de uma jovem que, mesmo a família ganhando o direito de desligar, ela continuou viva. Nós sabemos que para a doação de órgão, a morte do tronco encefálico é o suficiente, porque se for além disto, não há vida. Eu, pessoalmente, eu arrisco. Eu fico pensando o seguinte: será que a minha consciência vai me cobrar de eu determinar à minha família que, diagnosticada a morte do tronco encefálico, retire todos os órgãos aproveitáveis para dar às pessoas que estão com possibilidade de viver uma vida e não têm essa oportunidade? Será que a minha consciência... Porque ninguém pode não vai ter ninguém dizendo: você não deveria ter feito isso. Não, é a sua consciência. Será que a minha consciência vai me desaprovar disto? Será que a minha consciência vai me desaprovar eu deixar minha família com autorização? Houve a morte do tronco encefálico, tem um jovem necessitando de um rim, tem um outro homem necessitando de um rim, os meus rins prestam, por que não dar para eles que estão? Eu não vou retornar a esta vida, porque a morte do tronco encefálico não vai me fazer retornar à vida. Será que isso é um questionamento que eu lhe faço? Será que isso não é prova de desprendimento? Dar o meu fígado, o que precisar, meu coração, o que for, minhas córneas? Então são essas coisas. Eu penso que a questão não deve apenas passar pelo crivo de uma doutrina preconceituosa, de um conhecimento pré-estabelecido, mas também do que seja mais justo e caridoso. O que seria mais caridoso? Eu manter uma vida vegetativa e o meu corpo ali, sem a... mas o espírito ainda necessita para transudar alguma coisa. Poxa, eu não poderei fazer isso numa nova oportunidade? Eu não poderei, por conta desse trabalho de doação? Tem uma música católica, por sinal, que eu acho tão bonita, que chega ao ponto de dizer que prova de amor não há maior do que doar a vida por um irmão. Uma mãe, eu tenho este caso, eu conheço esse caso, de uma mãe que a filha diabética, diabetes juvenil, a mãe quis fazer a doação do rim, correndo risco de vida, de morte, né? O pessoal fala risco de vida, né? Mas é risco de morte. Correndo risco de morte, ela fez a doação e não suportou, morreu. Ela pode ser considerada suicida? Não foi por amor que ela foi fazer aquilo? Foi por amor. E alguém pode, por amor, ser apenado? E não é penalizado. Penalizado é de pena, né? De sentir dó. É apenado, de colocar uma pena no sentido legal. Pode ser apenado por isso. Então são questionamentos. Nós não podemos cerrar fronteiras, cerrar no sentido de fechar portas sem essas discussões.
essas discussões, não apenas éticas, mas discussões também no campo da caridade. Tem espírita que é contra a doação de órgãos, aí logo se apoia logo em Chico. Gente, a questão de Chico é uma questão muito peculiar de Chico. Muito peculiar de Chico. Por quê? Porque Chico temia de que se alguém tivesse algum órgão dele, primeiro, coitado, que os órgãos dele estavam todos combalidos, coitado. Mas se pudesse, daquilo ali surgir alguma coisa, alguma fantasia, algum mito, ele pensava nisso também. Não é? Então é bom que estejamos sempre muito atentos. Pois é, estamos chegando ao final do nosso programa e eu gostaria de deixar como mensagem exatamente o que nós iniciamos falando aqui, a respeito dos jovens. Olha, não caia na tentação equivocada, de achar que o seu jovem, o seu filho, a sua filha, não anda pensando em sexo, já tem 14, 15 anos, que só vai pensar nisso depois dos 20. Não se equivoque. Já pensa. E já pode até estar praticando. Por isso, cuidado em não chamar para conversar com censura, mas com aconchego, para que eles tenham em vocês, pais, a tranquilidade de conversar tudo. Posso ir, Solange? Então eu vou embora. Solange já disse que eu posso. Vocês me queiram bem, porque não custa nada, só vai fazer bem ao coração de vocês. Na próxima semana eu aguardo aqui vocês, no nosso Visão Social, pela TV Mundo Maior. Tá bom? Um abraço, gente. Beijo, beijo. Tchau, tchau.